Alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma semana com os planos de estudos tutorados de Minas Gerais, os PETs. Esse é o PET volume 3, essa semana 5 do segundo ano do PET de 2021. Não se esqueça que toda semana tem vídeo novo aqui no canal, por isso se inscreva no canal, dê like nesse vídeo, curte, comenta e também compartilhe com os colegas de vocês, beleza? Agora pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Vamos lá, pessoal, essa semana a gente vai falar um pouco aí sobre as festividades, as festas e celebrações religiosas no Brasil Império. Vamos lá então, hoje a gente vai falar um pouco sobre os casamentos. Olha só, os príncipes no século XIX não podiam se casar com quem quisessem. Os casamentos eram acordos entre famílias de reis de diferentes países. Então, era um acordo político. O rei de um país, ele fazia um acordo com o rei de outro país para que seus filhos se casassem. Dom Pedro I, depois de ter ficado viúvo da imperatriz Leopoldina, ainda se casou de novo com a princesa Amélia de Leutenberg, neta de Josefina, esposa de Napoleão Bonaparte e de seu primeiro marido. Então, todos esses aí arranjos políticos. Vamos ver aí o caso do Dom Pedro II, que aconteceu uma coisa interessante com ele aí. Olha só, às vezes um príncipe conhecia sua princesa de acordo com a imagem que visse dela em uma pintura. E nem sempre essa imagem correspondia à realidade, como aconteceu com o retrato da princesa Teresa Cristina das Duas Sicílias, escolhidas por Dom Pedro II para sua esposa. Então, sabe quando você, conversa com aquela pessoa na internet e depois quando você vai conhecer ela, você descobre que aquilo tudo era filtro, Isso aconteceu com o Dom Pedro II também. Olha só, esse foi o retrato que a imperatriz me mandou para o Dom Pedro II, Então, uma pintura feita aí, mostrando as belezas dela. E o Dom Pedro II ficou animado, Falou assim, olha, com essa aí mesmo que eu quero me casar, Ficou todo feliz que ia se casar com ela. Porém, quando ele conheceu ela, ele vai ficar um pouco decepcionado, com os atributos dela. Então, olha só, ao desembarcar no Rio de Janeiro, ela foi uma decepção para Dom Pedro II, que, no entanto, teve que se casar assim mesmo. Então, olha só, como que lá naquela época, lá no Dom Pedro, eles já sofriam alguns enganos aí desses casamentos arranjados, desses relacionamentos à distância, Bom, pessoal, e as camadas mais pobres, Como que eram os relacionamentos? Entre os jovens que não eram nobres, os casamentos também eram acordos, sempre entre famílias da mesma classe social. De preferência, o rapaz deveria ser de família de mais posses e prestígios do que a moça. A diferença com relação aos nobres é que os jovens se encontravam pessoalmente várias vezes antes de ficarem noivos. Com as classes mais baixas, isso era mais maleável, Então você tinha, sim, mais casamentos, que eram feitos aí por escolhas, das próprias pessoas. Mas, sempre tendo aquela ideia de que eram normalmente da mesma classe social, beleza? Bom, agora vamos às atividades. Vamos lá, pessoal. Da número 1, a princesa austríaca Leopoldina desembarcou no Rio de Janeiro em 5 de novembro de 1817 para se casar com o herdeiro do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, o então príncipe Dom Pedro, o que mais tarde seria o imperador Dom Pedro I do Brasil. Que informações a pintura do francês Jean-Baptiste Debré nos fornece acerca de costumes e rituais do Brasil imperial? Então a gente tem aí a chegada da princesa e olha o tanto de gente que está aí assistindo, as roupas das pessoas, Então tem todo um ritual, tem toda uma pompa, para receber ela. Então olha só, a vida da corte era cercada de pompa e riqueza. Havia todo um ritual para cada aparição pública. A imagem mostra uma dessas cerimônias que servem como demonstração do poder da família real. Então é como se a família real estivesse demonstrando que ela é mais poderosa que todo mundo, Ok? Vamos para número 2. A imagem ao lado é uma alegoria do casamento do então príncipe Pedro de Portugal, Brasil Algarves, com a princesa Leopoldina da Áustria. Uma alegoria é uma figura de linguagem que transmite um ou mais sentimentos. Com base nisso, interprete a pintura considerando os aspectos culturais do Brasil imperial. Então a gente tem aí, o futuro imperador do Brasil e a imperatriz ajoelhados e ele está pegando uma coroa aí das mãos de quê? De um anjo. Então olha só, ambos estão ajoelhados na frente de uma santa e Dom Pedro pega uma coroa das mãos de um anjo. Isso representa a fé dos dois e que Deus estaria abençoando a união. Então é uma forma de você passar uma imagem sem precisar escrever nada. Então quando os súditos veem essa imagem, pensam, olha como ele é religioso e olha, a gente tem um anjo ali entregando a coroa para ele. Isso mostra que Deus está abençoando essa união, está abençoando esses dois. Bom, a número 3.
A imagem ao lado mostra a cerimônia de casamento entre o imperador Dom Pedro I e a princesa Amélia de Leutenberg, que aconteceu no Rio de Janeiro em outubro de 1829. Quais elementos a pintura apresenta que possibilitam a identificação da nobreza como protagonista desse ritual? Como que a gente sabe quais são os nobres? A pintura, pessoal, ela é feita justamente para a gente saber onde eles estão. Percebe como que a iluminação vai direto neles, né? E a roupa deles, a forma como parece que eles estão se comportando, dá um ar de nobreza aí para eles, né? Então, olha só, podemos perceber que a pintura é feita para que o casal ao centro chame a atenção. A iluminação está sobre eles. Além disso, são representados com roupas e posturas típicas da nobreza. Então, a pintura ela é feita para a gente já olhar diretamente para eles. E depois a gente vai observando os detalhes ao redor, ok? Na número 4, a imagem abaixo do francês Jean-Baptiste Debré mostra uma cerimônia religiosa de extrema unção, perdão dos pecados de quem está correndo o risco de morrer, feita no Rio de Janeiro, de 1839. De acordo com a análise da imagem, o doente teria qual posição social e por quê? Então, a extrema unção, né, que seria uma bênção que se daria aí para perdão dos pecados quando a pessoa está quase morrendo. E aí a gente tem essa imagem mostrando o padre, né, toda uma banda aqui, né? Então, vocês acham que essa pessoa era rica ou era uma pessoa pobre? Claramente uma pessoa de posses, né? Qual que era a posição, então, dela? Uma posição de destaque e poder na sociedade. Podemos perceber que é uma cerimônia grande e cheia de pompa. Então, cheia aí de rituais, né? Ok? Bom, pessoal, as referências que eu utilizei, se vocês quiserem saber mais sobre, né, histórias, curiosidades aí do imperador, né, do casamento deles. E é isso. Muito obrigado, boa semana, bons estudos. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, curtir e comentar, né, e também compartilhar com os colegas de vocês. Na semana passada a gente teve aí um comentário, né, da Ana Júlia de Cataguases aí. Muito obrigado pelo comentário. Outro comentário aí também, outros comentários aí, né? Muito obrigado pela confiança de vocês e continuem comentando, continuem compartilhando com os colegas de vocês. Beleza? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!